Quando eu estava saindo de casa para ir ao trabalho, na frente da minha porta havia 7 salafistas com barbas e roupas compridas. Eles são os islâmicos sunitas, ultraconservadores. Eles vieram em minha direção e me ameaçaram de morte. Eu teria 7 dias para me converter ao islamismo ou seria decapitado. A cada 100 egípcios, aproximadamente 16 são cristãos. Eles são, em sua maioria, coptas, mas também existem outras igrejas cristãs ativas. Cristãos de origem muçulmana são muito pressionados pela família, além de serem ameaçados de morte. Construir e reformar igrejas é muito difícil e complicado. O governo dificulta o processo para os cristãos. Não é raro que os cristãos sejam discriminados na escola ou no trabalho, ou que sejam assediados nas ruas. Eu sobrevivi a um atentado que deixou 400 pessoas feridas e 28 mortos. Eu sou Quiro, sou do Egito e sou copta ortodoxo. Todo cristão copta tem um pequeno crucifixo como este. E por nosso nome, as pessoas percebem imediatamente que somos cristãos. Eu era muito intimidado na escola e apanhei muitas vezes. O professor me batia com frequência. Enquanto os outros alunos estavam no intervalo, nós tínhamos que trabalhar como se fôssemos os funcionários da limpeza e recolher tudo. Todos os dias, depois da escola, quando eu chegava em casa, eu contava sobre isso para minha mãe. Minha mãe era professora de inglês e de religião. Ela percebeu como éramos tratados na escola e me disse: Quiro, você ainda não consegue entender. Como assim, mãe? Filho, você sofre pelo nome de Jesus. Esse é o maior privilégio que você poderia ter. Era confuso entender isso sendo ainda uma criança. Que privilégio é esse de trabalhar como um faxineiro? Mas com o tempo, eu realmente experimentei o amor de Deus e percebi o que Ele fazia na minha vida. Fiquei muito feliz de poder sofrer pelo nome de Jesus. Minha mãe conseguiu realmente plantar o amor de Jesus em nossos corações quando éramos crianças e regar todos os dias. Minha mãe dizia: meu pequeno, não fique pensando tanto nisso, vamos orar. Nós nos ajoelhávamos, levantávamos nossas mãos para o céu e orávamos. E talvez nós não víssemos isso imediatamente, mas nós víamos logo, bem logo, que Deus intervém. Eu não quero dizer que eu odiava meus colegas, mas depois minha visão mudou completamente. E eu fazia meu papel, não com palavras, mas com amor. De mostrar que nós somos irmãos e irmãs, nós temos o mesmo Pai, mesmo que eles não saibam. Nós sofremos debaixo do poder islâmico nos países árabes, mas isso não era tão evidente. Não era. Eu vou matar você, porque você é cristão. O governo conseguiu brecar um pouco isso, conseguiu controlar um pouco esse ódio. Mas depois da Primavera Árabe, nós ficamos realmente com medo. A partir de então, não eram só os atentados e os ataques, mas o que ocorria era assim. Por exemplo, nós dois temos vacas, nós dois plantamos no mesmo momento, esperamos juntos pelo momento da colheita. Mas antes de você colher, antes de você poder colher, eu queimo, eu ponho fogo em toda a sua terra. Aí eu sou o único que consegue vender esse alimento. Coloco o preço que eu quiser. Eu ganho e você
Você é cristão, não tem Deus nenhum. Assim nós sofremos mais do que ganhamos com a Primavera Árabe. Nossa igreja se denomina como Igreja dos Mártires. Todos os domingos, depois do culto, há algum pequeno ataque. Um homem corre na frente da igreja com uma faca, uma grande faca. Ele vê 2, 3 cristãos saindo da igreja e os mata. O assassino fica 2 ou 3 semanas no hospital psiquiátrico para que os cristãos se acalmem e eles dizem: este homem é louco, não podemos fazer nada com ele. É assim que funciona. Ele não é julgado pelo crime. Em cada uma das 3 grandes festividades cristãs, nós esperamos por ataques. Ano Novo, Natal e também Páscoa. Por isso, toda mãe beija o filho e todo pai abraça sua criança e vai para a igreja. Se voltaremos vivos ou não, nunca sabemos. No ano novo de 2011, eu estava na igreja com minha mãe, minha irmã, minha outra irmã e minha tia. Nós sempre ficamos até a 1 da madrugada na igreja no ano novo. Minha família me esperou bem na frente da porta para não ir sozinha para casa. 4 mulheres andando a 1 hora da madrugada. Isso seria bem perigoso. Eu estava atrás da porta e ouvi uma explosão muito forte. Um homem-bomba. Ele estacionou na frente da igreja. E quando viu que todo mundo estava saindo da igreja, ele explodiu. Ele morreu com isso. Mas nossos irmãos e irmãs também. Mas eu só ouvi vozes muito altas e todos ficamos com medo. Nós gritamos sem parar. Eu tentei ligar para minha mãe, minha irmã, para toda a minha família, mas eu não consegui contatá-las. E em algum momento eu tomei coragem para sair de trás da porta. E aí eu vi um carro que ainda estava queimando um pouco. Tinha muita gente morta no chão na frente da igreja. O atentado aconteceu na igreja que se chama Igreja do Papa Petrus. E quando eu saí da igreja, o carro ainda estava queimando. 400, 500 pessoas estavam estiradas no chão. Nós descobrimos depois que somente 28 morreram. As outras 400 estavam gravemente feridas. O atentado ou a bomba no carro foi feita de tal maneira que tinha muitas bolinhas dentro dela. Muitas bolinhas bem pequenas. E quando explodisse, se ela não matasse, deixaria os sobreviventes com sequelas. As pessoas colocaram um jornal em cima das pessoas mortas, para que os corpos não ficassem simplesmente ali. E eu comecei a olhar com muito cuidado. Essa é minha mãe? Essa é minha irmã? Não consegui reconhecer minha mãe. Eu também não consegui reconhecer Mira, minha irmã, só minha tia. Então eu entendi, minha tia estava aqui e ela estava morta. Mas ainda tinha esperança. Minha tia talvez tivesse morrido, mas minha mãe, minha irmã e minha outra irmã talvez estivessem vivas. E eu fui
a 6, 7 hospitais. Procurei em todas as enfermarias. Alguém está aí? Minha mãe, minha irmã e minha outra irmã. Alguma delas está aí? E pelo brinco eu reconheci que era minha irmã. O cabelo dela estava queimado. O rosto dela estava todo queimado. Eu liguei para o meu pai imediatamente. A Marina está no hospital, em tal enfermaria. Esses são os detalhes. Venha para cá ficar com ela e eu vou continuar procurando. E eu continuei até o dia seguinte. Eu fiquei a noite inteira procurando. No terceiro dia descobrimos, todas as pessoas mortas estavam em um instituto, em um hospital, e eu fui para lá. Meu pai disse, você consegue, é melhor eu ficar aqui com a sua irmã. A minha irmã, Miri, não tinha mais cabeça. A cabeça, até aqui, não existia mais. Depois do atentado, eu não consegui processar isso muito rápido, que eu tinha perdido toda a minha família, minha mãe. Eu ainda não conseguia entender. Um grande mosteiro fora de Alexandria ordenou que fosse aberta uma cova para as 28 pessoas que morreram. E meu pai continuava com a Marina no hospital. Fui eu que fui sozinho para lá e as enterrei sozinho. O Papa ordenou que todos os mortos, ou todos os mártires, melhor dizendo, fossem enterrados naquele mosteiro. A atmosfera no culto foi tão especial que eu até hoje eu sei como foram as orações, como era o cheiro. Eu tenho tudo na minha cabeça, na minha visão, nos meus ouvidos, como se tivesse acontecido ontem à tarde. Naquele momento, havia 40, 50 mil pessoas na igreja e fora da igreja. Olha só, quando o pior acontece, nós oramos juntos. Aquele sentimento de perda, eu perdi até a minha mãe, minha melhor amiga. E nós sempre andamos lado a lado, sempre papeamos e conversamos sobre tudo o que você pode imaginar. Doeu demais saber que eu não poderia mais fazer isso com ela. Sempre que eu leio em Apocalipse que os mártires estão debaixo do altar e conversam com Jesus e que ele lhes dá vestes brancas e lhe responde, isso é a única coisa que me acalma. Nos primeiros 7 dias, eu só estava sobrevivendo. Eu estava ocupado em cuidar de tudo, pois o meu pai não podia fazer isso. Ele estava ocupado com minha irmã. Os médicos no Egito disseram que eles teriam que amputar as pernas da minha irmã. Marina foi uma das 7 garotas que mais ficou ferida no ataque. Por isso teve que vir para a Alemanha e aqui ela foi operada 33 vezes. 33 vezes. E durante suas cirurgias, eu estava aqui com ela na Alemanha e eu precisava continuar funcionando. Eu tinha que continuar. Eu tinha que encorajá-la. Eu tinha que fazê-la rir. Depois de ter encorajado minha irmã e outros feridos, quando eu saí do hospital, eu gritei, eu chorei, eu orei. E então eu voltei para o Egito. Também queria cuidar do meu pai.
E eu me posicionei como cristão por nós. Eu dei entrevistas na TV e também falei sobre a verdade, sobre o que havia acontecido conosco. Eu queria fazer com que as pessoas refletissem por meio dessas entrevistas. Existe um Deus que as ama e que não quer que matem outras pessoas por Ele. Esse Deus também existe, mas elas ainda não o conhecem. Eu não só perdoo essas pessoas, mas eu tenho compaixão delas. Elas estão por aí com muito ódio no coração. E o ódio não é um bom amigo. Eu perdi minha família, mas eu ando em amor. Eu sinto amor por elas. Eu desejo paz e alegria a elas. E eu falei isso. E então vieram 7 salafistas com barbas e roupas compridas. Eles vieram até mim e me rodearam. Eu estava sozinho lá. Eu tinha 7 dias para me converter ao islamismo ou seria decapitado. E por isso minha vida estava 100% em perigo e eu precisei fugir. E eu tatuei um grande, relativamente grande crucifixo. Eu não escolhi essa pequena cruz, mas esta eu escolhi. A situação dos cristãos no Egito era ruim e continua ruim. Como ela ficará no futuro? Eu acho que se tornará excelente. Deus nos carrega em suas mãos e Ele gosta de recolher mártires da igreja. E eu acho isso um grande privilégio. Naquela noite havia outras 4.000 pessoas na igreja. Eu estava lá, mas Ele não me escolheu. Depois do atentado, eu fiquei muito magoado. Eu sobrevivi ao atentado sem nenhum ferimento no meu corpo, mas meu coração foi partido. Mas eu me sinto muito bem cuidado por Ele. Ele me segura em suas mãos. Ele cuida de mim como uma pequena ovelha. Talvez neste momento você não entenda nada do que Ele tem para você, mas você confia nele, que Ele está cuidando de você e que Ele tem planos bons para você. Desde o começo eu aprendi, os seus pensamentos são tão pequenos e os pensamentos deles são tão grandes. Os seus planos são tão pequenos e o que ele deseja escrever com você é extraordinário. Você só consegue receber isso se você confiar nele e agradecer. E ele não faz diferença nenhuma se você entende ou não. A única coisa que abre as portas é viver com gratidão. Eu estou certo de que nós só podemos viver e ser curados através da gratidão. Eu acho que eu ainda não encontrei nenhuma resposta para a pergunta: por que ele escolheu isso e eu devo seguir a vida com ele? Como uma criança pequena que anda com seu pai pelo mundo. Depois do atentado, eu disse: ok, Senhor, você deixou isso acontecer. Você permitiu que eu perdesse minha mãe. Agora você é minha mãe. Eu aprendi com a minha mãe que a oração não é tudo, mas sem oração tudo é nada.
Oração para mim é a melhor coisa que eu poderia ter. Poder falar com Ele todos os dias e dizer: o que está em seu coração, Jesus? O que lhe preocupa? Isso e aquilo me preocupam. Vamos conversar sobre isso? O atentado aconteceu quando eu tinha só 20 anos. Nessa época, eu tinha bastante dinheiro e o dinheiro era o centro da minha vida. Depois do atentado, eu orei muito mesmo, para que Deus me desse sensibilidade para sentir a tristeza das pessoas e assim pudesse ajudá-las. Não tem a ver com ter mais dinheiro. Tem a ver com ficar sempre mais e mais parecido com Jesus. Tem a ver com ajudar quem precisa de ajuda, cuidar e levar alegria para quem está com o coração partido. Deus ouviu minha oração e me fez mais sensível para acalmar as pessoas, encorajá-las e levar um pouquinho de alegria. Eu tenho 2 desejos no coração e gostaria que você orasse comigo por eles. Primeira coisa, que Deus acalme o coração das pessoas que passam por esse tipo de atentado. Que Ele acalme os corações e que Ele tire a raiva do coração delas. Meu pedido principal: que você ore comigo para que Deus dê coragem aos cristãos do Egito, que nenhum de nós abandone a fé frente à morte. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. Isaías 26, 16 e 19, parte A. A Portas Abertas atua em mais de 60 países onde milhões de cristãos são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Muitos são ameaçados e até mortos. Para conhecer mais sobre a realidade da igreja perseguida, acesse o site portasabertas.org.br.